Agora sim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, ou a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Nós vamos ler até aí, meus irmãos. Quero só repetir essa frase do profeta Elias, no meio do versículo 4. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, nós não vamos fazer um tratado hoje não sobre a depressão, porque não é esse o objetivo. Longe de mim. Mas eu quero falar dessa depressão do profeta Elias, desse caso que nós temos nas Escrituras, e como diante das enormes barreiras que surge, como surgiu na vida de Elias e surge nas nossas vidas, a gente tem que aprender com Elias a seguir em frente, continuar, escolher a vida e viver para a glória de Deus. A grande lição que Elias nos dá com essa passagem do capítulo 19 é que ele escolhe a vida, ele escolhe seguir em frente, mesmo diante de uma encruzilhada muito grande, de uma multidão de problemas. Parecia que o mundo naquele momento estava caindo na sua cabeça posta a prêmio, a morte, mas ele escolhe a vida, ele escolhe viver. Então, é isso que nós vamos estudar nesta noite. Temos algumas perguntas aqui, né? Se cada um de nós puder olhar uma pergunta dessa, responder para nós mesmos: você já enfrentou períodos de crise em sua vida? Já chegou num ponto de sua existência que tudo perdeu o sentido? Seja o que você faz, seja a sua própria pessoa, ou até as pessoas que estão em sua volta. Não faz sentido mais viver. As coisas que eu estou fazendo não fazem mais sentido. Já teve vontade de desistir? Desistir do quê, pastor? Desistir, por exemplo, de trabalhar. Eu não quero mais trabalhar. Desistir do casamento. Não quero mais essa vida de casado. Desistir dos filhos. Desistir da igreja, sim, desistir da igreja. Não quero mais saber da igreja. Ou até mesmo desistir da própria vida. Já chegou nesse ponto? Provavelmente não. Olha, houve um dia na sua vida que você pudesse falar como esse profeta falou: basta, eu não quero mais viver, Senhor, toma agora a minha vida, eu não aguento mais. Então, se já fez isso, né? E se não fez isso, mas esteve perto de fazer isso, bem-vindo ao mundo real das Escrituras. Bem-vindo ao mundo real da palavra, da Bíblia, da mensagem de Deus para nós, que não esconde nada dos personagens da Bíblia para nós. Deus, ele não coloca personagens perfeitos, coloca personagens de carne e osso, de sentimentos, de emoções, com problemas iguais aos nossos. Para quê, meus irmãos? Para nos ensinar que eles chegaram no ponto de desistir de tudo. Mas, como nós vamos ver no caso de Elias, ele escolhe a vida.
Agora, olhando aqui, irmãos, no capítulo 19, quando você lê esse final do versículo 4, quando ele pede para si a morte, aí no meio do versículo 4, e diz: basta, eu não quero mais viver, toma agora a minha vida. Quem podia imaginar que um personagem, quem podia imaginar que um homem, pode dizer assim, da qualidade do Elias, quando você compara com outros personagens da Bíblia, um homem de um nível espiritual como o de Elias, quem podia imaginar que ele pudesse chegar nesse ponto e que você pudesse ler ou ver uma cena dessa na vida do profeta Elias? Irmãos, o ministério dele não tem nada a ver com esse momento da vida dele. Ele já aparece na Bíblia causando, enfrentando um rei, dizendo: olha, não vai chover mais enquanto eu não mandar chover. Foi mais ou menos assim, porque o Senhor disse, e eu estou na presença do Senhor. Ele vai lá, ele vai para um rio, ele vive numa solidão à beira de um rio, sustentado por corvos pelo Senhor, passando maus bocados, sustentado por animais que vivem na carniça, mas ele enfrentou aquele momento. Deus mandou ele lá para Serepta, na casa da viúva. A mulher não tinha nem o que comer para ela, nem para ela. E ele vai lá, fala para ela fazer um bolo, e ela quase que se recusa, mas ele insiste, e ela obedece, e os dois são abençoados. Olha, nesse período de rio, de viúva de Serepta, tantos acontecimentos, ressuscitando o filho daquela viúva, no final, tudo aquilo, irmãos, mais de 3 anos tinham se passado, até ele chegar nesse momento. Então você vê o quê? Você vê um profeta completamente diferente do que ele está falando. Momentos antes, ou seja, um dia antes dele falar isso, talvez não seria um dia antes, mas alguns dias antes dele chegar naquela conclusão, ele viveu a maior glória da sua vida como profeta, o melhor momento do seu ministério, que foi quando? Quando ele subiu no Monte Carmelo e ele disse para todas as pessoas, o tema do nosso ano: escolhei, né? Escolhei aí se vocês vão obedecer a Deus ou não vão. Escolhei vós a quem servais. Se Deus é Deus, serve a Deus. Se Baal, que vocês creem aí, acha que é Deus, então, olha lá, vocês sirvam a Baal. Ele faz um desafio no Monte Carmelo. Ele tem lá 450 profetas opositores. Ele vence todos. O povo grita o nome do Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, Elias quer dizer isso. Então, ele ouviu o clamor do povo, o grito do povo, praticamente exaltando aquele momento em uma só voz, gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele feliz, ele põe o joelho no chão, depois de 3 anos e meio, ele ora a Deus, cai uma tempestade, ou seja, os céus obedecem a sua voz. Não é o melhor momento do seu ministério? É o melhor momento do seu ministério. Então, quem pode imaginar uma cena dessa na vida do Elias? Tudo parecia encaminhar para quê? Para a maior reforma religiosa que já houve em Israel. Então o povo gritando o nome de Deus, ele desce para a capital do país, lá para Samaria, e quando ele chega lá, alguém diz: Elias, a Jezabel vai te matar. Do mesmo jeito que aconteceu com os profetas dela lá no Monte Carmelo, a Jezabel vai te matar. Você está no bico do corvo. Você está enrolado, você está perdido. Irmãos, um homem que nunca teve medo de nada. Um homem que enfrentou 450 profetas opositores lá no monte. Um homem que enfrentou o rei, olhando de frente. Agora uma mulher fala uma coisa dessa. E o que acontece no versículo 1 do capítulo 19? Versículo 3. Temendo Elias, levantou-se e para salvar sua vida, ele se foi. O mais pessimista dos crentes, o mais otimista dos idólatras,
não podia imaginar que Elias pudesse fugir da raia alguma vez. O pior dos crentes não imaginaria uma coisa dessa. O melhor dos incrédulos não imaginaria uma coisa dessa. Mas isso aconteceu. Agora, o que esse episódio ele nos ensina? Ensina o seguinte, irmãos, que a depressão, que essa dor da alma, que esse momento de baixa estima, não escolhe vítimas. Não é porque é esse ou é aquele. Olha o Elias, ele foi o quê? Ele foi um grande profeta. Se você estudar um pouco da história dos israelitas, você vai ver que eles ainda creem que Elias age neste mundo. Porque Elias não morreu, ele subiu ao céu levado por uma carruagem de fogo. Então eles imaginam que essas aparições de vez em quando que tem aí, é o profeta Elias. Eles imaginam isso na cabeça deles, dado o apreço que eles têm pelo profeta Elias. Quando Jesus perguntou lá para os apóstolos, que dizem os judeus que eu sou? O que eles estão falando? O que os seus apóstolos disseram? Eles estão dizendo que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas, mas o nome do profeta que aparece é o profeta Elias. Para mostrar para nós, irmãos, que ele foi um grande profeta, andava na presença de Deus, era forte, destemido, valente, tinha um poder de persuasão nas suas palavras, homem de fé, cujos milagres no Velho Testamento só pode ser superado por quem? Por Moisés. Só por Moisés. Agora, outro não. Então, nós não estamos falando de um personagem qualquer. Não é um qualquer que sai correndo porque uma mulher ameaça ele de morte. Então, irmãos, nós temos que a depressão, esse momento ruim que vive algumas pessoas às vezes, isso não é privilégio de alguns. Isso não ataca só alguns. Você pegar na Bíblia, você vai ver, por exemplo, o homem que venceu o dilúvio, o grande pregoeiro da justiça do povo antediluviano, 120 anos ali lutando para ganhar as almas. Depois do dilúvio, depois daquele ano difícil dentro da arca, ele faz uma bebida lá, ele se embebeda, ele cai bêbado, ele fica nu, há um aspecto de depressão na vida de Noé. O profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão. Muitas vezes, lendo o livro de Jeremias, e temos até um livro chamado Lamentações, ou seja, o choro de Jeremias, você vai encontrar um personagem como ele, chorando, com aspectos de dor na alma, aspectos de depressão. Mesmo nosso Senhor Jesus, lá no Getsêmani, a palavra de Deus diz que ele foi tomado de um grande pavor e começou a angustiar-se. É Marcos que nos ensina assim, que Jesus ele foi tomado daquele pavor, começou a se angustiar, e então ele pede e diz assim, olha, Senhor, nós temos aqui escrito, minha alma está angustiada até a morte. O Marcos não diz angustiada, o Marcos ele diz o seguinte, olha, a minha alma está muito triste até a morte. Ele diz isso, então ele está com uma dor na alma. E o que é a depressão? É uma dor na alma. Nós não estamos falando de personagens quaisquer, não, porque olha, Noé, Jeremias, o Elias e o nosso Senhor Jesus. Eles passaram momentos difíceis, muito difíceis na sua mente, um coração completamente tomado pelo pavor e pela angústia. E isso não é uma dedução, não é uma dedução. Elias está dizendo aqui no capítulo 19, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Muito bem, está certo. E nós não somos melhores que Elias. Não somos melhores que Elias. Então esse sentimento de angústia, de tristeza, de cansaço, isso não é privilégio de alguns. Isso é uma realidade possível. Isso pode acontecer. Pode acontecer com qualquer um de nós. Irmãos, algumas situações,
elas podem trazer essa baixa estima, esse isolamento e essa desesperança encontrada em Elias. Por exemplo, algumas pessoas, elas sofrem caladas por pressão psicológica que vem de fora. Pressão do cônjuge, pressão que vem dos filhos, pressão da própria sociedade, pressão que ele recebe lá no seu trabalho, na escola, que a estima dela vai ficando lá no zero, que ela vai se isolando, ela vai perdendo a esperança. Algumas pessoas se atrapalham nas contas, não deveria controlar as suas contas, mas às vezes se atrapalha, e aí não dorme mais, não tem mais paz, não tem sossego, aquilo vai aumentando cada dia, as pessoas às vezes assim se sentem pressionadas ao ponto de chegar no trabalho, ter medo de trabalhar e fazer alguma coisa errada. Por quê? É medo de trabalhar? Não, é medo de fazer alguma coisa errada e ser mandado embora, é aquele medo, aquele pânico. Vergonha de admitir o quê? Admitir que errou, né? Errou, que eu sou incapaz. Olha, deixa eu dizer, nós estamos numa virada tecnológica que às vezes a gente tem que admitir que não somos capazes, que somos incapazes. Ver todo mundo sabendo mexer nas coisas, a gente não sabe mexer em nada. Então admita, se for o caso, eu não sei, mas vou tentar aprender, vou fazer um curso aí, eu vou me virar. Mas às vezes a pessoa, em vez de se virar, ela cai, né? Só ela se vira do avesso, correto? Vergonha, tem algumas coisas erradas acontecendo na vida, um pecado, às vezes um pecado grave. E aí aquele medo de ser descoberto, ou a própria descoberta do pecado, que causa uma vergonha, um constrangimento grande, aquilo é capaz de levar a pessoa para uma depressão profunda. Uma cidade vizinha de Cornélio Procópio, isso quando eu era jovem, eu escutei, né, que um rapaz no sítio, ele roubou, não roubou muita coisa, mas ele roubou. Mas ele era tido como uma pessoa honesta, muito honesta, e aí o patrão dele falou no meio de todo mundo, você me roubou e coisa e tal. Ele saiu de lá com tanta vergonha, foi debaixo de uma árvore e se enforcou. Ficou ali, pesada a sua alma. O cansaço físico, o cansaço mental, nós chamamos isso de esgotamento. Isso também é uma realidade. A fadiga, problemas de saúde. Algumas pessoas têm o mal do pânico. Isso acontece, irmãos. São coisas reais. A fuga de Deus, da igreja, a vergonha do retorno. Repare bem, tudo isso são situações que podem trazer a baixa estima, o isolamento e a desesperança. Por que eu citei tantas coisas? Porque o nosso profeta, o profeta Isaías, ele vai se encaixando em algumas dessas situações. Quando ele corre e vai para baixo do zimbro. Por exemplo, esse sentimento de fracasso. Voltemos ao capítulo 19. Ele vai lá, versículo 5, ele se deita, ele dorme embaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou, ele disse, levanta e come. Ele olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre as pedras em brasa uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e disse, levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Repare bem, ele está dizendo, eu não sou melhor do que os meus pais. O sentimento de fracasso é uma realidade, muitas vezes, nas nossas vidas. Às vezes é na vida de um pastor, ele acha que ele está fracassado, ele acha que ele não serve para mais nada, ele acha que o trabalho dele nunca vai alavancar
como se o crescimento não viesse de Deus. Tudo que ele tem que fazer é jogar semente, porque o crescimento vem de Deus. Mas às vezes a pessoa é tomada por esse sentimento de fracasso, e aí é que a coisa não vai mais, como aconteceu no ministério de Elias. No Carmelo, toda aquela multidão gritando, só o Senhor é Deus, mas quando ele vai para Samaria, um silêncio de cemitério, um silêncio de túmulo. Ninguém disse, só o Senhor é Deus. E talvez por isso ele se sentiu tão fracassado. Quer dizer que o meu ministério não ganhou uma alma. Até ele fala para o Senhor, só fiquei eu. Então aqui é outro sentimento, o sentimento de solidão que acontece, né? E é comum isso também, correto? Nós podemos nos sentir sozinhos, arrodeados de tanta gente. Sentimento de solidão. No caso de Elias, ele não estava, mas ele pensava que ele estava sozinho. De repente, a morte colhe alguém da sua família. E fica nesse sentimento de solidão, achando que não tem mais ninguém, mesmo tendo tantos outros parentes. Mesmo tendo outros filhos, mesmo tendo outras pessoas ao nosso redor, vem aquele sentimento de solidão. Porque houve uma perca. Aí um divórcio inesperado também causa isso. Ela não queria, você não queria, mas aconteceu. Às vezes é unilateral, aconteceu. Vem aquele sentimento triste de solidão. E a pessoa vai poder dizer como Elias, eu fiquei só. Você quer ver uma pessoa indo ficar sozinha? Quando ela fica doente. Os amigos parece que desaparecem todos. Ela vai para o isolamento sem querer ir para o isolamento. Quando a pessoa... ela tem dinheiro e acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o quê? Os amigos. E ela vai sentir esse isolamento. Dizer assim, eu fiquei sozinho. Repare bem, seja porque ficou doente, seja porque acabou o dinheiro, e em muitos casos, para nossa tristeza, a própria velhice. A pessoa às vezes não consegue ir a distâncias, então ninguém mais vem visitá-la, e ela pode dizer, eu fiquei só. Irmãos, olha, o sentimento de fracasso, o sentimento de solidão, o esgotamento físico, esse era um problema real na vida do nosso profeta, que 3 anos e meio já estava no ministério. Olha, ele sai do Rio Querite, ele vai lá para a Síria, ele vai então lá na casa da viúva de Serepta, ele desce, ele vai para o Monte Carmelo, do Monte Carmelo ele vai correndo em Samaria, apostando corrida com uma carroça lá, e acaba chegando na frente, né? E de lá ele vai para Berseba, 200 quilômetros de distância. Ele está cansado. A gente nem anda 200 quilômetros, a gente já fica cansado. Agora, fazia 3 anos e meio que ele estava na estrada. E aí é aquele cansaço físico misturado com cansaço mental, correto? E aí, para piorar, bateu o pânico nele. Capítulo 19, né? Versículo 3, ele ficou com medo, ele se levantou para salvar a sua vida, ele se foi. Você repare bem, tudo ajuntou ao mesmo tempo. Como é que ele chegou nessa situação? Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Sentimento de fracasso, solidão, esgotamento físico e ainda o pânico. Aí, irmãos, o versículo 4, ele dizendo, Senhor, eu quero morrer, basta, eu não sou melhor do que meus pais, toma agora a minha vida, Senhor. Então, veja só, aquelas características que nós estudamos, muitas delas se encontram na vida de Elias. Agora, o que ele fez? O que Elias fez quando ele passou por um momento tão turbulento da vida dele? O que ele fez? Dá até medo. A rota que ele tomou, a gente pode chamar aquela rota de os passos do desespero, tá? Os passos do desespero. Primeiro, ele resolve fugir para bem longe.
Ele vai para outro país. Ele sai daquele país em que ele vivia, que era o Reino do Norte, e vai para o Reino do Sul, e não é para qualquer lugar, ele vai para o extremo daquele país, que é o Reino do Sul. Então ele está fora da casa dele. Ele se isola de tudo e de todos. No capítulo 19, no final do versículo 3, diz que ele foi até Berseba. Quando chegou nessa cidade, ele deixou ali o empregado dele, o seu ajudante, e disse: você fica aqui nessa cidade. E o senhor? Fica aí. E ele vai para o deserto, e ele fica rodeando, até não aguentar mais, entra debaixo de uma árvore, veja só, né? Ele vagueia sem rumo pelo deserto, até parar debaixo dessa árvore, chamado aqui de zimbro, e ele cita essa frase, tá? A frase do versículo 4, ele pede para si a morte, dizendo: basta, Senhor, eu quero morrer, ou seja, toma agora a minha vida. Não é uma cena horrível? Não é uma cena horrível, um homem com tantos problemas, um homem com um sentimento de fracasso, com um sentimento de solidão, esgotamento físico, mal do pânico, ele sai correndo, ele se isola, ele vai sozinho para o deserto, ele encontra uma árvore ali no meio daquele caminho, é uma árvore grande, talvez ali cheia de cipó, vai saber, né? Ele entra debaixo daquela árvore e ele quer morrer. É uma cena horrível. Só aqui em Marília esse ano, só aqui em Marília, não sei se aumentou, de quando eu comecei a fazer esses estudos, na terça-feira passada, quarta-feira, já tinham sido 23 pessoas que entraram nessa rota do desespero, só aqui em Marília este ano. Alguém que se isolou, alguém cheio de problema, que seja no seu quarto, seja no quintal da sua casa, debaixo de uma árvore, seja numa pista à beira de um caminhão, seja segurando uma arma, seja segurando um monte de remédio, ele está nessa rota do desespero, e aí ele vai tomar alguma atitude, ele vai tomar. A nossa cidade provavelmente deve ser a campeã em suicídio, pela porcentagem de habitantes. Infelizmente. Isso tem sido noticiado, isso tem sido tentado assim ser consertado nesse ano, o ano anterior que foi grande também, mas irmãos, essa é a rota que Elias seguiu. Isso são os passos de desespero, correto? E nessas horas, debaixo de uma árvore, sozinho, sem ninguém ver, com pensamento de morte. É nessas horas que o inimigo faz o quê? Começa a trabalhar na mente da pessoa. Começa a trabalhar forte na mente da pessoa. Só com pensamento ruim. Coloca a pessoa num beco sem saída. E mente desesperada só pensa o pior. Sabia disso? Começa a lembrar de coisa horrível. Coisa horrível, que coisa horrível. Eu perdi o meu emprego. Que coisa horrível. O meu parente morreu, o meu filho morreu, a minha mãe morreu, o meu marido morreu. Só pensa em coisa horrível. Só coisa horrível, de ofensas verbais que alguém fez, né? Fulano me xingou, fulano me ofendeu, eu não sirvo para mais nada, né? Ninguém vem me visitar. A pessoa lembra das traições. Tão fiel que eu fui, tão sincero que eu fui, trabalhei tanto, a pessoa me traiu, fez essa desfeita comigo, que humilhação, nunca passei por uma humilhação dessa, eu me dediquei tanto, 30, 40 anos da minha vida, a pessoa vai embora, me largou, né? Meu filho foi para as drogas. Repare, nessas horas o inimigo trabalha na mente, com pensamentos ruins, tá? Não precisa ser assim. Eu quero que você abra comigo agora, lá no livro de quê? No livro de Lamentações. Abra comigo no livro de Lamentações. O livro de Lamentações está depois do livro de Jeremias, tá bom? Porque são as Lamentações de Jeremias. Vamos lá, capítulo 3.
Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Para você ter uma ideia, ó como se abre o capítulo 3. Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, não em luz. Deveras se voltou contra mim a sua mão, continuamente, todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou meus ossos. Versículo 6. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Versículo 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Versículo 13. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Tem coisa boa aqui? Tem pensamento bom aqui? Isso é o pensamento de uma pessoa que está debaixo de uma árvore. Uma pessoa que se isolou e está com pensamento de morte. Que está vivendo esse momento de angústia. Provavelmente, irmãos, é isso mesmo que a pessoa pensa. Eu nunca passei por isso. Mas o que aquela pessoa pensou de si mesma, das outras pessoas, o que ela pensou até do próprio Deus, quando ela resolveu dar cabo. Não precisa ser assim, irmãos. Eu quero ler o versículo 21, quando ele diz assim, depois de falar tanta coisa, né? Ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso que ele está dizendo. Se você ler o versículo anterior, que é o versículo 20, a minha alma continuamente os recorda. Tudo aquilo que eu falei para vocês, que eu li do versículo 1, podemos chegar até o versículo 19. No versículo 20 ele faz um resumo, ele diz: é isso que eu fico pensando, é isso que passa na minha cabeça. Minha cabeça está cheia de minhoca. E estava mesmo. Mas aí no versículo 21, ele diz: basta. Ele diz: basta. Ele diz: olha, eu vou começar a pensar naquilo que pode me dar esperança. Eu vou começar a pensar em coisas boas, em coisas maravilhosas, em coisas de vitória. Olha o que ele diz aqui no versículo 22, as misericórdias do Senhor. Agora ele vai falar das misericórdias do Senhor, que no versículo 23, se renovam a cada manhã. A fidelidade de Deus é grande, a minha porção é o Senhor. Versículo 25, o bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Está vendo só? Quando ele começa a pensar naquilo que dá esperança, então o coração dele muda também. Há uma mudança no seu coração. É preciso vencer essa batalha que se trava na nossa mente. É preciso vencer. Os pensamentos de angústia e de morte, eles têm que dar lugar aos pensamentos espirituais, aos pensamentos de vitória. No caso de um crente, ele precisa lembrar do que Deus prometeu nas Escrituras, e do que Deus já fez na sua vida, de como Deus é maravilhoso, de como a sua misericórdia dura para sempre, de como Deus não desampara os seus. É uma batalha que se trava na mente. Então, a sabedoria pode transformar a memória num anjo de consolo e ajuda. E é isso que aconteceu com o Jeremias. A memória que o matava se tornou o quê? A memória que agora é um anjo na sua vida. Repare, irmãos,
nessas horas de tristeza, que é fraqueza também, uma simples atitude pode fazer toda a diferença. Eu vou repetir. Nessas horas de tristeza, uma simples atitude faz toda a diferença. O Elias, ele está triste, ele está cansado, se sente fracassado, sozinho. Tudo isso é verdade. Mas quando ele está debaixo daquela árvore, ele conversa com alguém. Com quem que ele conversa? Ele conversa com Deus. Uma simples atitude pode mudar tudo. Ele está na mesma situação que esses 23 marilienses estiveram esse ano. E a diferença aqui é que ele conversa com Deus, ele abre o seu coração. Inerte, ele espera em Deus. Como assim? Ele não faz nada. Ele fica paralisado. Mas isso é grave. Não. Quando você não sabe o que você vai fazer, você não faça nada. Quando você não tem para onde ir, não vá para lugar nenhum. Sabe aquela história? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Já ouviu falar disso? Talvez, lendo lá, no Alice, no País das Maravilhas. Né? Quem não tem direção, qualquer lugar serve. Não. Fique parado. Pare. Olha o Elias. Ele está debaixo de uma árvore. Ele poderia pegar um cipó lá e dar fim. Mas o que ele faz? Ele não faz. Ele conversa com Deus. O Salmo 42 diz: por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Um abismo chama outro abismo. Situação do Elias. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo. Está abatido, ó minha alma. Espera em quem? Espera em Deus. Está com a alma batida? Faça nada não. Espera em Deus. Tem muita diferença em vontade de desistir, vontade de morrer, de desistir e se matar. Vontade de desistir, vontade de dar fim, isso aí acontece. Às vezes a pessoa chega no ponto desse. Já a pessoa desistir realmente, ou dar fim, isso é um crime contra si mesmo. É um crime contra si mesmo e é uma ação que elimina toda ajuda que virá dos céus. Game over, né? É uma antecipação má da ajuda iminente. Preste atenção. É uma antecipação má de uma ajuda iminente, porque a ajuda está a caminho. A ajuda está chegando. A ajuda está vindo. É isso. Então, irmãos, nessa hora de tristeza, uma simples atitude faz toda a diferença. Agora, quem é que veio ao socorro dele, pastor? Quem veio ao socorro dele? Ele está conversando com quem? Ele está conversando com Deus. Então, meu irmão, é Deus que vai vir ao seu socorro. Deus é um Deus que vê. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Deus está vendo que você está debaixo daquela árvore, debaixo daquele zimbro, e às vezes com pensamentos ruins. Deus está vendo. Deus, Ele tudo vê. Ele vem ao nosso socorro. Ele é movido pela aflição de nossa alma. Ele pode, meus irmãos, ver que as nossas lágrimas estão escorrendo. Quando Agar estava sozinha, também com pensamento de morte, com uma criança bem pequena no colo, ela larga a criança, ela sai a tiro de uma pedra, vai para longe, ela diz: eu vou morrer, e deixa o moleque morrer sozinho lá. O moleque começa a chorar. E o moleque chora, a criança chora mesmo. E quando aquela criança começou a chorar, com aquele bocão aberto, quem que escutou lá do céu? Deus. E ele explicou: eu escutei a voz do menino.
Então Deus, Ele é um Deus que vê. Deus é um Deus que manda o seu anjo. Vamos voltar lá para o livro de 1 Reis, no capítulo 19. Então Deus mandou um anjo quando ele deitou, e ele estava lá dormindo com fome, cansado, triste, pensando que estava sozinho, apareceu um anjo na vida dele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse anjo tinha uma botija de água, esse anjo tinha um prato de comida, e acredite, não se admire se o seu anjo não tiver asas, se ele não for alado. Se no momento difícil da sua vida você se deparar com um anjo que é igual a você, que um anjo que veste uma roupa, que está de camisa, que está de calça comprida, está com sapato, correto? Fala a sua língua, pode olhar nos seus olhos, ele conversa com você. Repare bem, nem sempre os anjos, eles descem voando até você, eles aparecem, mas mandados por Deus, são pessoas, são homens, são mulheres, usados por Deus no momento de aflição, de tristeza, para falar alguma coisa para você, para fazer alguma coisa para você. Não feche os olhos para os anjos de Deus, não faça isso. No momento de tristeza, quando alguém te vir para dar um conselho espiritual, quando Deus mandar um irmão da igreja, quando Deus mandar o pastor na sua casa, quando Deus colocar uma serva dele na sua frente, um servo dele na sua frente, você escute, você ouça. O Elias, ele comeu aquela comida, ele escutou, e depois ele dormiu novamente. Levanta, Elias, come, Elias. Elias levantava, Elias comia, Elias dormia, ele ouviu a voz daquele anjo. Deus vê, Deus envia um anjo, e Deus, ele ouve as nossas queixas, ele quer ouvir. Ele olha para Elias, ele pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui debaixo dessa árvore, Elias? O que você está fazendo 200 quilômetros longe da sua casa, Elias? Ele quer ouvir, Deus quer ouvir. Infundadas ou não, as queixas de Elias, Deus quer ouvir. Deus tem paciência. Aí o Elias começa a falar. O que ele falou? Olha, aqui está no capítulo 19, né? Vamos ver o que ele falou, né? Ele disse o seguinte, já tinha falado que queria morrer, que não era melhor que seus pais, né? Aí no versículo 10 ele fala assim, ó: eu sou um homem fiel, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, né? Todo mundo deixou a aliança, ou seja, pessoal aqui de Israel, todo mundo agora vira casaca, não serve mais a Deus, derrubaram os seus altares, mataram os teus profetas, a espada, eu estou sozinho, e eles estão querendo me matar. Olha, ele fala que ele é um homem fiel, ele fala que todo mundo abandonou a fé, né? Então ele está falando, meus irmãos, da sua fidelidade, mas ele está falando também do seu fracasso, da sua solidão, dos seus temores. Acredite, Deus, ele estava ouvindo cada palavra, e ele vai enxugar cada lágrima. Olha só, presta atenção nesse versículo. Deus guarda nossas lágrimas, sabe por quê? Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Olha, cada lágrima, cada tristeza, cada angústia nossa, lembre disso, está guardadinha com Deus, bem guardadinha com Deus. Você não esqueça isso, tá? Jamais esqueça isso. Então, meus irmãos, Deus é um colecionador de lágrimas, Ele guarda as nossas lágrimas, mas também Ele não fica só guardando lágrima, né? Fica guardando, você vê aqueles filmes que a pessoa pega uma lágrima para fazer uma coisa ruim, né? Não, Deus, Ele guarda a lágrima, tá? E Ele vai fazer coisa boa, né? Ele vai fazer coisa boa. O que Deus vai fazer? Deus vai dar conselhos espirituais. Agora, irmãos, vamos terminar. Deus, Ele dá a solução para a depressão de Elias. Me espanta. O que espanta? Bom, me espanta que ele não eliminou os problemas. Quem era o problema? Acabe e Jezabel. Jezabel matando todos os profetas. E Deus não matou Jezabel. Naquele momento, só depois, mas naquele momento, Deus, Ele não matou Acabe.
Ele voltaria para o seu país de origem, e ele ia encontrar o Acabe, ia encontrar a Jezabel, ia encontrar profetas de Baal, ia encontrar um povo incrédulo. Os problemas não foram embora, não. Os problemas continuaram. Deus mostrou uma outra coisa para ele. Quando deu comida para ele, disse assim: Elias, levanta, Levanta, versículo 7, você come, sabe por quê? Porque o teu caminho, meu filho, é longo. Você tem que andar muito. Você não pode parar aí não. Você tem muita coisa para viver ainda na sua vida. Vai ficar parado aí não. Seu caminho é longo, Elias. Mostrou que ele tinha um caminho longo a seguir. Tem muita coisa para ser feita. Isso deveria nos animar em momentos de tristeza. E ele fez uma revelação que eu considero bombástica para o Elias. O Elias era o seguinte: ele orava, parava de chover, ele orava, pegava fogo, ele era terrível com os milagres dele. Aí Deus leva ele lá para o Monte Horebe. Quando chega no Monte Horebe, dentro de uma caverna, sai daí de dentro. E ele sai de lá de dentro e Deus manda um vento. O vento era tão grande que arrebentava até pedra. Depois Deus mandou um terremoto. Depois Deus mandou um fogaréu, ou seja, vento, terremoto, fogo. E a Bíblia diz que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, e ele era o profeta do fogo, ele era o profeta do terremoto, ele era o profeta do vento, da chuva. Não estava batendo com Elias, como a personalidade do Elias. Aí daqui a pouco vem uma vozinha mansa, mas uma vozinha suave, e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Aquela vozinha mansa, suave. Ou seja, mostrou para Elias que as coisas não se resolvem na base da tempestade, do fogo, do terremoto, mas as coisas se resolvem com base na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou manso e suave. É assim que se resolve os problemas espirituais. Deus pediu uma coisa para ele, depois de mostrar tudo isso. Deus olha para ele e diz assim, no versículo 15: disse o Senhor, volta para o teu caminho. Eu acho engraçado isso, né? Se você falar isso para uma pessoa que está com depressão, vai ficar brava com a gente, mas esse é o remédio. Se uma pessoa está deprimida e parou de trabalhar, Deus fala: volta a trabalhar, meu filho. Se uma pessoa está deprimida e está com problema no casamento, quer largar marido, esposa, Deus fala o quê? Volta, meu filho, volta lá. Deus olha para Elias, que já andou 200 quilômetros, com mais 400, 200 com 400, dá 600 quilômetros. Ele teria que andar uns 50 dias para voltar para casa. E Deus olha e fala assim: volta pelo deserto, mesmo deserto que você veio, você volta. Não pensa que vai ter um avião que vai te levar, não. Você trata de andar nesse deserto aí, cheio de serpente, escorpião, de sequidão, né? Não vai ser fácil, não, né? Deus não esconde nada, mas Deus fala: volta a fazer o que você estava fazendo. Você vai encontrar a cura. Continuando, Deus pediu que ele voltasse para o seu trabalho profético, e Deus deu apenas perspectivas futurísticas, quando disse para ele: olha, Elias, você vai ungir a Jeú, profeta de Israel, no lugar de Acabe. Você vai ungir a Azael como o próximo rei da Síria, né? Que seria no lugar de Ben-Hadad. E disse uma coisa a mais, e disse: você vai ungir o Eliseu, profeta, no seu lugar. Repare bem, Deus falou da política e Deus falou de ministério. Deus disse: olha, você vai ungir essas pessoas, mas Deus não disse que ia tirar o Acabe logo. Deus disse que alguém ia substituir ele no ministério, mas não disse quando. Repare bem, ou seja, ele teria que ver futuro no seu ministério. Que aquelas pessoas más, aquelas pessoas que estavam perseguindo ele, elas passariam, elas seriam derrotadas. Haveria uma vitória final de Deus,
O Acabe, ele viu morrer, viu morto. Já a Jezabel não. A Jezabel morreu depois que ele foi levado para os céus numa carruagem de fogo. Então, a Jezabel permaneceu. A maléfica, sabe, a mulher maligna, ela continuou viva. E mesmo assim, Deus disse, olha, vê o futuro, a vitória final é nossa, Elias. E sobre você, como é que você vai dar fim no seu ministério se você não tem um discípulo? Um discípulo. Irmãos, ele tinha que ter um discípulo. Já pensou um ministério ser um discípulo? E Deus, aquela solidão. E a solidão, pastor? A solidão Deus acabou assim, olha, e tem outra coisa. Eu separei 7.000 em Israel que não dobrou o joelho a Baal. Pode ficar sossegado que sozinho você não está. Tem 7.000 pessoas fiéis a Deus lá. É que você não consegue enxergar. Ou seja, quando a gente está mal, a gente não consegue ver nada. Não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E depois daquela palavra, o Elias, ele volta, ele faz o que Deus manda, ele joga lá a túnica nos pés de Eliseu e fala, Eliseu, você sabe o que eu estou fazendo? Sei. O Eliseu começa a segui-lo e se torna o seu grande discípulo. Irmãos, tudo isso aconteceu. Você está triste? Ouça a voz de Deus. Tem muita coisa para ser feita. Muita coisa. Havia muita coisa para Elias fazer. Olha, eu mencionei o que aconteceu na vida de Elias, depois que ele voltou, que ele não deu fim na vida dele. Olha, ele viu a morte de Acabe, ele viu a doença do filho do Acabe, ele enfrentou 3 pelotões de soldados, com vitória fatal em 2 pelotões, e uma conversão de um pelotão. Ele viu isso, né? Ele conseguiu fazer um discípulo, porque Eliseu, ele era conhecido como aquele que derramava água nas mãos de Elias. Ele fez um discípulo. O ministério dele incentivou a criação de um seminário, de uma escola de profetas. E nessa escola de profetas, provavelmente surgiu profetas como Jonas, Obadias e outros profetas. Mas o legal mesmo está aqui, olha. Um dia, irmãos, caminhando pelo caminho, sabendo que isso ia acontecer, veio uma carruagem do céu, uma carruagem de fogo, com carros, não é carros, com cavalos, né? Então, aquela carruagem veio e pegou o profeta Elias e levou. Está lá até hoje, não morreu. Ele queria morrer, até hoje não morreu, né? Já pensou? Ele seria levado por uma carruagem de fogo até os céus, se ele tivesse dado fim na vida dele? Não. Então, a gente tem que escolher, irmãos. Se a minha vida vai terminar debaixo de um zimbro, se eu vou querer me sentir um fracassado mesmo, ou se eu vou continuar, se eu vou seguir, dia após dia, luta após luta, fazendo discípulos, tendo uma perspectiva espiritual, lutar mesmo na mente contra maus pensamentos e ver essa carruagem de fogo me levando. Ou uma coisa ou outra. O Elias podia dizer, eu escolhi obedecer. Eu escolhi obedecer a Deus. E ele obedeceu a Deus. Então, tem um versículo aqui, meus irmãos, isso aqui é Moisés falando para o povo, antes de morrer. Eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Elias, debaixo daquele zimbro, ele escolheu o quê? Ele escolheu a vida, ele escolheu viver. E um motivo, irmãos, nós temos agora para falar uma coisa importante. Eu escolhi a vida. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas esse negócio de querer morrer ou de desistir, isso não é comigo não. Mas tem uma pergunta que eu tenho para fazer para você. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Olha só, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem a vida.
E aqui esse texto é muito próprio, por quê? É uma proposta que Jesus faz, é uma proposta que Deus faz. Quando ele diz, olha, eu proponho bênção ou maldição, uma coisa ou outra, né? Escolhe a vida para que vivas, ou seja, escolhe a Cristo. É claro que Ele nos escolheu, mas você tem que olhar e dizer, eu escolhi obedecer a Deus, e Deus me chamou para crer no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma escolha. Você tem que fazer essa escolha. A pessoa que está sentada do lado de você, seu não pode fazer. Seu amigo, seu irmão não pode fazer isso. Mas você pode. Entregar a sua vida para Jesus. Escolher a vida para que vivas. Amém?